os irmãos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vou passar os anúncios. Quinta-feira vamos seguir estudando também sobre escatologia. Não falte. Deus tem sido misericordioso conosco. E nós precisamos seguir aprendendo a palavra do Senhor, principalmente o que vem por aí. Sexta-feira, intercessão às 19 horas, amém? Todos os irmãos são convidados a estar na intercessão, amém? Não falte em nome do Senhor Jesus. Neste sábado, irmãos, teremos um dia importante aqui, dia do nosso jejum, oração, amém? Consagração ao Senhor. Os irmãos que estiveram no primeiro mês, assumimos um compromisso de estarmos aqui, exceto por motivos de força maior, é claro, contudo, devemos estar aqui. Os irmãos que não participaram, façam esforço, venham. Eu garanto que vai ser de edificação para a sua vida, amém? É domingo, irmãos, o nosso culto de comunhão e também a celebração do segundo ano ali em Itaquera. O Senhor tem sido muito maravilhoso conosco também ali. Muitos testemunhos. Jesus tem sido abundante, irmãos. Vale a pena estarmos juntos neste momento, amém? Você que não confirmou a sua presença, por favor, confirme. Conforme temos visto aí, não sabemos o futuro. Talvez, o último culto de comunhão do ano, é importante estarmos juntos nesse dia, amém? Segunda-feira, 6h30, irmãos, temos o projeto de evangelismo aos que têm fome, amém? Deus tem sido misericordioso com este projeto também. Ontem nós conhecemos um rapaz, o nome dele é Patrick, rapaz muito bonzinho, e com muita dificuldade, ainda assim com muita força, Ele não estava ali em situação de rua, mas ele tem uma necessidade. Eu quero passar para a igreja, irmãos que puderem, quiserem contribuir ajudando, a vida dele, a família dele. Ele tem uma mãe que está acamada, ele cuida da mãe, ele e o irmão dele. A mãe necessita de fraldas geriátricas, tamanho M, e a dificuldade é muito grande, Nós estivemos lá no lar dele hoje. É só Jesus para ter misericórdia realmente, E enfim, você que puder, de alguma maneira ajudar aí, estar primeiramente orando por essa família. Talvez estabeleceremos um culto ali, se assim o Senhor nos permitir. E você que puder também ajudar aí, com fraldas, alimentos, Nós suprimos com uma cesta, mas a necessidade é grande. Ele parece ter alguma dificuldade também, de pensar. Então a gente vai estar dando uma força aí pela graça do Senhor. Então é importante que a igreja esteja unida, para que as pessoas realmente sejam abençoadas. Encontro de casais, dia 19 de dezembro, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Seria dia 12, mas tivemos uma alteração devido à questão do local que nós alugamos estar indisponível. Não tem custo, amém? Os irmãos que confirmaram, a única situação que a igreja pede é que tragam um refrigerante e 2 sucos, amém? Vai ser um buffet à vontade, comida à vontade, enfim, vai ser uma grande bênção. Então, eu preciso disso até uma semana antes para eu poder levar lá, por favor. Não deixe nada para a última hora. E as aulas que iniciam em janeiro também, amém? É de extrema importância que você participe dessas aulas, amém? Temos vagas limitadas, 20 vagas apenas. Eu creio que daqui a pouquinho já estará acabando. Então você que pode, faça sua inscrição e venha participar da escola da igreja, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 5, irmãos, verso 10. Eu vou ler aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. Dá uma diferença de palavras aí, mas o sentido do texto é o mesmo, amém? Diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor Jesus Cristo, Deus soberano e eterno,
Te agradecemos, meu Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, primeiramente. Me use como instrumento em Tuas mãos, meu Senhor. Fale os nossos corações, meu Jesus. Que a Tua palavra possa gerar em nós um despertamento, possa gerar em nós, Senhor, uma transformação, renovação, mudança, Senhor, posicionamento. A Tua palavra é a única coisa que pode operar em nós uma mudança verdadeira. Que o Teu Espírito Santo nos alcance nessa noite e nos convença através da Tua preciosa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus por Sua misericórdia, bondade sobre as nossas vidas. Por mais um dia que nos foi permitido também, e por este culto, irmãos. Culto extremamente importante para as nossas vidas. Nós vamos seguir aí estudando o Evangelho de Mateus. Nessa noite vamos encerrar falando sobre a última bem-aventurança, que é a perseguição. Amém? Amém. A cereja do bolo aí deste texto maravilhoso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. A última bem-aventurança não é a qualidade mais apreciada nesses últimos dias. Os crentes atuais passam longe e não querem sequer pensar nesta ideia de serem perseguidos. Há uma outra linha também relacionada com a perseguição, que é a forma errada de se interpretar a perseguição, né? Nós já vamos compreender o que eu estou querendo dizer. Alguns chamam perseguição aquilo que não é perseguição, né? Por algumas dificuldades, muitas vezes causadas por nós mesmos. Não todos, é óbvio, né? Mas utilizam-se dessas situações para dizer que está sendo perseguido, né? Ou que o inimigo está furioso, e nem sempre é assim. Porque até mesmo para a perseguição há alguns requisitos bíblicos. Não é qualquer coisa que é perseguição, né? O texto aí é claro ao nos mostrar que há alguns requisitos aí, alguns motivos pelos quais os cristãos sofrem e são perseguidos. Nos dias atuais, muitos sofrem ou são perseguidos, né, entre aspas, por coisas alheias que não estão relacionadas com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso não é ser bem-aventurado. Relacionar a felicidade, né, a bem-aventurança, com a perseguição, aos olhos humanos é algo um pouco difícil de se compreender. Parece que perseguição e felicidade são coisas opostas, coisas que não se combinam. Hernandes Dias fala que esse é um dos grandes paradoxos do cristianismo. Contudo, o nosso Senhor Jesus Cristo termina, né, parte do seu mais famoso sermão com esta qualidade:
dizendo que o grau mais elevado de felicidade para o crente está ligado à perseguição. É óbvio que nem todos os perseguidos são felizes, são bem-aventurados, mas apenas aqueles que o são por causa da justiça. Thomas Watson, puritano, ele fala dessa maneira sobre o Evangelho: a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Uma afirmação, principalmente para os dias atuais, um tanto quanto radical para algumas pessoas, contudo verdadeira, se nos apegarmos apenas àquilo que a Bíblia diz. Nós vamos observar que há vários outros textos relacionados com isso. Cristo Jesus, por exemplo, nos mostra que antes de recebermos uma coroa de justiça, uma coroa celestial, é necessário tomarmos a nossa cruz e segui-lo. O sofrimento, ele vem antes da glória, da glorificação que nos foi prometida. Em Atos 14, 22, o apóstolo Paulo diz dessa maneira em suas palavras: nos importa entrar no reino por meio de muitas tribulações. Palavras do apóstolo Paulo. Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala dessa maneira, que o crente é perseguido por ser determinado tipo de pessoa, fazer parte de um grupo, e por se comportar de certa maneira, se comportar como pessoa parte deste grupo, se comportar como servo de Deus. E isso gera perseguição, gera sofrimento, gera calúnia, gera falácias, pois é o que a Bíblia nos informa. O próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra que aqueles que o seguem e o servem serão odiados pelo mundo. Evangelho de João, capítulo 15. Pode abrir alguém, por favor, para mim não sair do texto aqui? Aí os irmãos já ficam atentos, nós vamos ler outros textos. João 15, 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. 18 e 19. Se vocês pertencem ao mundo, eles os amariam como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então veja que o Senhor Jesus Cristo nos coloca numa mesma posição de sofrimento que ele enfrentou. Claro que não dá para compararmos, o que Cristo enfrentou em nosso lugar. Contudo, ele não nos isenta do sofrimento e da perseguição. Ele não nos isenta de sermos odiados pelo mundo. Da mesma maneira que o seu Deus foi odiado um dia, você será. O mundo é o oposto do Evangelho. É o oposto, é totalmente contrário. É impossível unir as duas coisas. A natureza da perseguição está exatamente nas qualidades dos cidadãos do reino celestial. O mundo não suporta isso. O mundo nos ataca de todas as formas possíveis. Há dois tipos de ataques que nós sofremos relacionados aqui no texto: ataques físicos, violentos, e ataques com palavras, com a boca, com a língua. Após nós meditarmos, irmãos, durante 6 semanas sobre as qualidades dos servos do reino dos céus, 7 qualidades, antes de chegarmos nessa que é a 8ª, nós observamos que
aquilo que é aplicado no texto é totalmente o oposto do mundo caído em que vivemos. E é por isso que há um ódio contra os cidadãos do reino. E eu falo apenas dos cidadãos do reino, dos cristãos verdadeiros. Há uma ideia que se vende que a igreja, ela precisa ser amada pelo mundo, e esta ideia, ela é antibíblica, ela é diabólica. O mundo não ama quem segue os caminhos santos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser um cidadão do reino, irmãos, em algum momento das nossas vidas, nós vamos observar também que nem todos são perseguidos fisicamente, mas nós não estamos isentos dessa situação. Então, em algum momento das nossas vidas, nós seremos perseguidos. Nós sofreremos por causa do Evangelho de Cristo, e isso é uma graça. O nosso cabeça da igreja, o nosso noivo, o noivo da igreja, o nosso Redentor, ele foi perseguido. O seu corpo, que é a sua igreja, a sua noiva e os seus redimidos também sofrerão. Uma das coisas que o mundo mais odeia, irmãos, é pessoas sinceras, que reconhecem a sua miséria de verdade, que lamentam a sua miséria e os seus pecados, e pela graça do Senhor se tornam servos de Cristo Jesus e passam a viver para agradá-lo. Quantas vezes não ouvimos as pessoas dizer: mas antes fazia isso, antes roubava, matava, bebia, fazia de um tudo, agora virou santo. Se a graça de Cristo nos alcançou, agora nos tornamos santos, pela graça de Cristo. Isso gera indignação, isso gera ódio, isso gera perseguição. A ideia de estar disposto a morrer por um Deus que não se vê e não se toca é loucura para os homens. É um absurdo. É um absurdo a mensagem da cruz para os homens, pregar um Deus que veio à terra, que morreu pelos pecadores do mundo, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida eterna. É loucura, é absurdo, e isso gera perseguição. Perseguição física, violenta. Verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós vamos observar, irmãos, que ao longo da história, desde o início, desde o primeiro culto, a igreja do Senhor tem sofrido perseguição. Em todos os lugares e em todos os tempos registrados na história ao longo dos séculos, crentes foram perseguidos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Após ser apedrejado em Listra, Paulo, ele se levanta, talvez cheio de sangue, com pouca força, e dá um conselho aos irmãos. Atos 14, 22, eu já falei o texto, vou falar de novo. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O mesmo apóstolo, Filipenses 1, 29, ele escreve: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A perseguição, então, biblicamente falando, ela fará parte da vida do crente, e ela é uma graça, um privilégio, uma dádiva que nós recebemos. Isso é loucura dizer isso. Talvez você esteja aí sentado pensando: é loucura o que você está falando. Mas é realmente assim. A mensagem da cruz é loucura
para os que estão padecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Os nossos irmãos primitivos, os irmãos da igreja primitiva, durante toda a sua vida, uns foram perseguidos por judeus e por gentios. O primeiro século foi um dos séculos em que mais houve derramamento de sangue de irmãos por causa do Evangelho. Cristo Jesus, o nosso Senhor, abre esse caminho de perseguição. Quando veio, se entregou em nosso favor. Após Cristo, nós vemos seus discípulos, apóstolos, seguindo o mesmo caminho de sofrimento. Os que foram alcançados por os irmãos que foram vindo ao longo dos anos, também seguiram o mesmo caminho. É óbvio que nem todos passaram pela violência, pela dor. Alguns morreram de forma natural. Contudo, não foram isentos de perseguição. A maioria dos crentes do primeiro século registraram nas suas vidas surras, prisões, fomes, mortes, e não mortes tranquilas, mas mortes das maneiras mais cruéis possíveis. E hoje estão se deleitando nos braços de Cristo. Esta, irmãos, é uma marca natural da igreja. A igreja não precisa fazer nada para ser perseguida. Esta é uma marca que o verdadeiro cristão carrega em sua vida. Há um ódio, principalmente de um meio religioso. Nós vemos isso no primeiro século, vemos isso ao longo dos anos, por exemplo, no período das trevas da Igreja Católica, no período da Reforma Protestante. Passado algum tempo da Reforma Protestante, outros períodos surgiram, e até os dias de hoje os religiosos perseguem os crentes verdadeiros. O que os sacerdotes não suportavam ouvir da boca de Pedro era que Cristo Jesus estava vivo. Eles não suportavam ouvir isso. Não, este Jesus está morto. Este Jesus não tem poder para salvar. Esse Messias não é o Messias verdadeiro. Essa mensagem da cruz, essa mensagem de redenção, ela não funciona. E o que eles escolheram com isso foi perseguição. O viver santo incomoda o ímpio. Incomoda, isso é uma questão óbvia. O ímpio não suporta ver um piedoso, um homem que está buscando uma melhoria, uma perfeição. Porque o homem piedoso não vai se unir com as práticas do ímpio, ele não vai concordar com algumas coisas, e isso vai gerar sofrimento, afastamento, ataques. É o resultado de se tornar um bem-aventurado. Aonde nós estamos, irmãos, nessa noite? Eu e você. Como você está? Como eu estou? A busca contínua pela maneira santa de viver faz parte da sua e da minha vida. Não estou falando de pessoas perfeitas, não, irmãos. Estou falando de pessoas que entenderam quem são e a necessidade que tem de Cristo. A necessidade que tem de agradar a Cristo, de viver para Cristo. É homens e mulheres falhos, sim, que falham, contudo, que não se deleitam nas falhas, que não se alegram com as falhas, mas que buscam agradar ao seu Senhor. E aqui nós encontramos as qualidades destes cidadãos. O mundo nos ama ou o mundo nos odeia? Será que
Poderíamos acrescentar às nossas vidas o texto de Hebreus 11, falando que a terra não era digna destes homens e mulheres que passaram por aqui. Quem somos nessa noite, irmãos? Talvez nós não sofremos com a perseguição física, graças a Deus, pelo país que nós vivemos, nós temos essa liberdade. Contudo, há uma outra forma de perseguição que o texto aí nos traz, capítulo 11, versículo 11, dizendo: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E eu vou ler na versão aqui que eu estou utilizando: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A segunda forma de perseguição que nós encontramos no texto é a da fala, da língua, da boca. O texto aí fala que não é apenas violentamente que os crentes são atacados, não apenas através de prisões, açoites, mas também através de falácias, através de julgamentos, através de insultos e mentiras. As palavras, elas podem nos trazer consolo e conforto, mas elas também podem nos trazer desânimo, tristeza, dependendo da situação, até morte. Por quê? As palavras ferem. Quantas vezes somos ofendidos e feridos por palavras? O texto aqui que eu estou utilizando, da Almeida, fala sobre injúria. E no grego essa palavra ela tem um significado dessa maneira. A palavra é onedizio e significa jogar algo na cara de alguém, maltratar com palavras vis, cruéis e escarnecedoras. O Senhor Jesus Cristo foi chamado de beberrão e Beelzebul. Foi perseguido por palavras. Os crentes também, no primeiro culto, conforme eu falei, foram chamados de bêbados, perseguidos com palavras. Muito mais coisas foram ditas sobre eles, como imorais, rebeldes, até mesmo ateus, por pregarem ao Senhor Jesus Cristo. Alguns diziam que eles se tornaram ateus. Paulo foi chamado de impostor, de falso apóstolo, enfim. A injúria, a maltratação com palavras também faz parte da perseguição. Outra palavra utilizada no texto é a mentira. A arma mais poderosa que o inimigo tem, inclusive ele é o pai dela, que é a mentira. Muitas vezes é lançada contra alguns de vocês para tentar destruir a sua imagem. E eu não estou falando de imagem honrosa segundo os padrões humanos, mas falando de algo relacionado com Cristo Jesus. Inventam histórias e mais histórias, distorcem a verdade para de alguma maneira ofender os servos de Deus. Isso acontece muito no local de trabalho, empresas grandes principalmente, ocorre demais. Uma forma de perseguição. Jesus enfrentou isso. Apóstolos, discípulos, crentes enfrentaram também. Hernandes Dias fala que nós somos abençoados por Deus e, em contrapartida, amaldiçoados pelo mundo. E um terceiro aspecto aí da fala, que é o falar mal, usar os lábios para difamar alguém. Isso é uma questão extremamente complicada e delicada também, que nós precisamos tomar cuidado, principalmente crentes.
Tiago fala lá, né, na sua carta, o controle da língua. Mas não vamos falar agora sobre isso. Vamos pensar aqui em algumas coisas relacionadas com esse tipo de perseguição. Uma coisa que é fato, irmãos, é que o mundo vai realmente nos insultar, nos caluniar, ele vai mentir, ele vai falar mal sobre os crentes, e amém. Porque é bíblico, isso é bom, isso mostra que estamos no caminho certo. É bênção de Deus, apesar de ser loucura, é bênção de Deus. Mas nós também temos uma outra situação aí que é perigosa. A maneira como nós agimos quando somos ofendidos é a primeira coisa que eu quero falar. Há muitas situações, irmãos, que nós devemos nos calar, simplesmente engolir. Os que tramam, os que inventam, os que contam histórias, uma hora cairão, serão descobertos. E o papel do crente aqui não é se vingar ou buscar meios de expor, e não, Deus vai justificar, Deus vai sustentá-lo. Há momentos que o melhor a se fazer é se calar, e o maior exemplo de todos é Cristo Jesus. Já abram, por favor, Isaías 53:7. Eu já peço para ler. Lá estava Jesus Cristo caminhando para o madeiro. De tudo ele ouviu, de tudo que nós podemos imaginar, Cristo ouviu. As pessoas zombaram dele. Quando ele estava pendurado no madeiro, os que passavam ali faziam um sinal de negativo com a cabeça e lançavam palavras vis contra ele. Contudo, nós observamos que a nenhuma desses insultos Cristo deu resposta. Não abriu a boca. Isaías 53:7, leia, por favor. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Existem situações, irmãos, que o melhor a se fazer é se calar, é não responder. Há casos que o melhor a se fazer é esperar no Senhor. Calúnias serão lançadas contra bem-aventurados, mas os bem-aventurados são bem-aventurados porque Cristo os justifica. Paulo lá na carta, agora eu não me lembro, capítulo 8, ele fala: quem vai intentar contra os eleitos? É Deus quem os justifica. É Cristo quem morreu por eles. Então, há questões que o melhor a se fazer é esperar no Senhor. Não precisamos sair por aí debatendo, retocando, respondendo a tudo e a todos. Estou falando em alguns casos. Cristo nos ama e isto é suficiente. Cristo foi esmagado, caluniado, e para nós é uma honra ser caluniado como Cristo foi. Mas algo deve estar em nossos corações. Este tipo de perseguição é louvável quando somos perseguidos, caluniados por causa da justiça. Apenas por isso. Porque se é outro motivo, aí não há louvor, não há alegria. Não há alegria. Vamos refletir mais um pouquinho. Se esta situação, irmãos, é uma forma de perseguição que os santos sofrem, o que nós podemos pensar quando nós vemos isso ocorrendo dentro da família de Deus, da igreja de Cristo? Há um problema dentro das igrejas de maneira geral, não estou falando só daqui não.
E também é bíblico que o joio vai caminhar com o trigo, também é fato que isso vai acontecer. Também não estou aqui querendo ser coitadinho, não tem nada disso. Mas vamos pensar que no fato de irmãos falando um do outro, maldizendo obras realizadas pela igreja, maldizendo projetos, decisões. Há um problema sério aqui. Cada um de nós temos uma responsabilidade no corpo de Cristo. Eu tenho a minha. E eu vou dar conta de cada ato meu diante do Senhor, irmãos. De cada ato, de cada vírgula, eu vou ter que dar conta ao meu Senhor. Mas que ideia absurda é esta? É nós acharmos que sairemos ilesos quando utilizamos a nossa língua para maldizer a noiva de Cristo, a preciosa, a igreja redimida, resgatada. E muitas vezes nós falamos de coisas que sequer sabemos. Alguns irmãos têm se afastado por alguns motivos, e muitas vezes são vistos como irmãos abandonados, mas ninguém sabe o que acontece por trás. Ninguém sabe quantas visitas é feita, quantas mensagens é mandada, quantas ligações, e ninguém responde. É fácil nós nos sentarmos na cadeira e falar: não, é assim mesmo. É fácil observar que supostamente alguns irmãos caíram na graça, que apesar disso não acontecer, isso é impossível acontecer. Se há um afastamento, se há um abandono explícito, o que consiste de fato é que nunca houve uma conversão. Então não existe isso. Contudo, nós devemos vigiar como estamos nos comportando. A língua, ela é terrível, e ela é mal utilizada, ela traz danos catastróficos. Se você se assenta num banco e gasta todo o seu tempo para falar mal de igrejas, mal de pastores, mal de obreiros, mal de irmãos, só uma coisa: nunca foi um bem-aventurado. Nunca. Isso eu estou falando com respaldo bíblico. Uma coisa é fato, nós devemos nos lembrar: nós seremos perseguidos pelo mundo e não pelos próprios irmãos. E isso vale de alerta, porque se isso ocorre conosco, só clame a Deus por misericórdia e pede: Deus, me faça uma nova criatura, me faça uma nova criatura, me faça. Os perseguidos aqui são os crentes verdadeiros. Versos 10 e 11 fala sobre estas pessoas. São aqueles que têm as outras 7 qualidades do reino: os pobres, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Essas são as pessoas que são perseguidas, que têm essas qualidades. É simplesmente a exposição do texto. Servos de Cristo e apóstolos foram perseguidos. Vamos lá. Estevão, morto apedrejado. André, irmão de Pedro, amarrado numa cruz para morrer de forma lenta. Pedro, após 9 meses de prisão, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Tiago foi passado ao fio da espada por Herodes Agripa. Mateus, Bartolomeu e Tomé também foram martirizados. E João, apesar de ter morrido de forma natural, ele foi excluído e jogado numa ilha. E lá ele morreu, a ilha de Patmos. Esses homens eram considerados o lixo do mundo, a escória de todos, conforme diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios.
John MacArthur, ele fala que hoje nós estamos fabricando celebridades tão rapidamente como o mundo. Hoje os crentes querem ser estrelas e gostam do sucesso, das coisas espetaculares, que é o oposto dos bem-aventurados descrito no texto. Eu achei brilhante aqui uma apresentação que John MacArthur fez, e eu vou ler da forma que ele escreveu. Hoje as pessoas apresentariam Paulo assim: formado na Universidade Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas do mundo, maior evangelista do século, dado como morto, arrebatado ao céu. Essa seria uma apresentação dos cristãos atuais falando sobre Paulo. Contudo, o apóstolo Paulo, ele se apresenta de forma oposta. 2 Coríntios 11 é um dos textos que eu mais gosto. O Felipe falou aqui no domingo, que é um dos textos que a gente gosta muito, e esse é um deles. Diz assim, eu vou ler aqui rapidinho. 2 Coríntios 11, 23 ao 28. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigo do mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Esta é a forma que Paulo se apresenta como servo de Cristo. E esse é o resultado de uma vida piedosa. Volto a insistir, que nem todos receberão este fardo, porque nem todos suportam um fardo como este. Cristo também é claro ao dizer que Ele dá o fardo que nós somos capacitados de suportar. Mas isso não nos isenta da perseguição. Jesus falou: vocês não são maiores do que eu. Se me perseguiram, vocês também serão perseguidos. A proporção não é a mesma. Contudo, em algum momento nós enfrentaremos essa situação, se é que você já não tem enfrentado em sua vida. Pode ser que fisicamente não, a não ser que mude muitas leis e muitas coisas aqui no Brasil, que também não é impossível de acontecer. Mas por piedade, por uma vida santa, você muitas vezes será atacado por palavras. E esse simplesmente é o resultado das 7 bem-aventuranças que nós estamos estudando aqui há algum tempo. Apesar de nos dias atuais a igreja ter se modernizado, se adaptado, se amoldado, a Bíblia continua sendo a mesma. A Bíblia não se adaptou. As marcas dos servos de Cristo continuam sendo estas aqui que acabamos de estudar. Paulo Júnior diz que a perseguição é uma das marcas que menos se encontra na igreja nos dias de hoje. A perseguição que resulta em bem-aventurança é aquela que é resultado da justiça, da prática da justiça. Essa é a perseguição que gera bem-aventurança. O mundo não tem a mesma fome dos crentes. Os crentes têm fome e sede de justiça. O mundo é o oposto. Este é o resultado de um conflito entre duas situações opostas e irreconciliáveis. Sofrer pela prática do erro não é ser um bem-aventurado. Pelo contrário,
é uma derrota, é uma vergonha. Sofrer pelo erro não nos faz felizes. Sofrer porque foi pego cometendo algum erro não nos torna bem-aventurados. Um cristão verdadeiro não é feliz quando é perseguido por causa da transgressão da lei. E tome cuidado. Algum momento pode ser que você já ouviu isso. Em algum ato desapercebido, alguém virou para você e falou: mas você não é crente? Isso não é louvável. Isso não é alegria. Isso não é ser bem-aventurado. Os crentes que foram perseguidos lá em Tiatira, eles tiveram um sofrimento na situação financeira deles, porque havia um sindicato de comerciais, e eles tinham as suas divindades, né, as suas próprias divindades, e todas as pessoas eram obrigadas a se filiarem. Os crentes preferiram se isentar disso e preferiram passar necessidade ao invés de se contaminar. Em algum momento, o sofrimento pode ser que venha de dentro da casa. Isso acontecia muito e acontece em alguns lugares nos dias de hoje. A definição que nós encontramos, irmãos, para sofrimento nos dias atuais, ela é totalmente fora dos princípios bíblicos estabelecidos pelo Senhor. Algumas coisas somos nós mesmos que fazemos. Nós semeamos mal e a colheita será mal. Não adianta depois de passar por um vale, por um sofrimento, vir culpar alguém. Não, a culpa é do inimigo. Ou o inimigo está furioso, quando na verdade o erro foi nosso, a atitude foi nossa. Na maioria das vezes, quando se declara que o inimigo está furioso, na verdade o que está acontecendo é o oposto. Ele está feliz, porque ele sabe que o resultado deste sofrimento não foi produzido por ele, mas por muitas das nossas ações. Então esse sofrimento, essa perseguição, ela não é bíblica, porque o único momento em que a perseguição ela resulta em felicidade de verdade, a palavra makaros, que nós já falamos aqui, felicidade plena, é quando nós somos perseguidos por causa da justiça de Deus, da santificação, do desejo de se parecer mais com Cristo. Nós podemos pensar e dizer: mas isso é duro demais, é radical demais. Se alegre, porque isso é o resultado de uma vida piedosa diante do Senhor. Leonard Reveillé, um dos pregadores do século passado, um dos que eu mais gosto, duramente foi criticado por sua devoção, por suas pregações fervorosas e duras. A resposta deste homem aos que o criticaram foi: vocês pensam que Cristo no dia do julgamento vai me punir, me dizendo: você me levou a sério demais, Reveillé? Óbvio que não. Esse é o resultado de uma vida piedosa. Ser criticado, muitas vezes ser afastado de alguns eventos, não, melhor não chamar, porque vai ser chato. Deixa de lá, deixa de fora que é melhor. Deixa em casa, ele não vai gostar das músicas, ele vai falar e vai encher um saco. Me perdoe utilizar esse termo. Por quê? É o que nós encontramos aqui. Ser banido. E muitas vezes, em alguns casos, até mesmo morto. Já falei aqui sobre uma jovem que se converteu recentemente no Oriente Médio. E dentro do seu lar, todos os dias ela leva uma surra para abandonar os caminhos de Cristo. Até então, ela tem resistido. O Senhor tem lhe dado graça e força. Na China, recentemente, semana passada, se eu não me engano, cristãos perderam os seus benefícios porque não decidiram andar segundo a conduta do governo. A conduta do governo chinês é o quê? Adorar o presidente como sendo um Deus. Os crentes não aceitaram, perderam os seus benefícios. São perseguidos por causa da justiça e não por seus erros.
Isso é bem-aventurança. Isso é bem-aventurança. Outra coisa que nós vemos aí como bem-aventurança, o resultado do sofrimento, é a nossa comunhão com o Senhor, nosso relacionamento com Cristo. Verso 11 aí, ó: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, Cristo Jesus está falando, por causa de mim, pelo amor que vocês têm por mim. Naturalmente falando, o mundo não odeia crentes, principalmente os crentes modernos. Crente, algumas pessoas falam, né, que crente bom você é, né? Alguma coisa desse tipo. O mundo odeia pessoas assim. Eles odeiam o quê? A justiça e o Cristo que nele está. A prática da piedade, da intimidade, da busca contínua pelo Senhor faz nós sermos perseguidos. E isso é motivo de louvor. Isso é bem-aventurança. Da mesma forma que eu fui odiado, vocês serão. O ódio a Cristo resultou na sua crucificação. Quando o mundo observa nos seus atos, na sua vida, práticas piedosas, o resultado vai ser o ódio. Conforme nós vimos aqui, as próximas falas nos traz a perseguição da língua. Isso é louvável. Não apenas o mundo caído, pagão, né, os ímpios, mas também o mundo religioso. Cristo Jesus foi perseguido pelo mundo religioso, né? Foram os próprios sacerdotes que perseguiram, que tramaram, que compraram a Judas, que levaram ele a Pilatos, que pediram ao povo que gritasse: crucificam. Os religiosos, os conhecedores da lei, os que sabiam da palavra, os supostos religiosos nos dias de hoje perseguirão a igreja do Senhor. Vão maldizer o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro vai contra também o evangelho falso, esse sistema diabólico que se instalou nesses últimos dias. E os que permanecem fiéis ao Senhor são criticados duramente, são perseguidos. Irmãos, isso é um resultado de uma vida salva por Cristo Jesus. Cristo Jesus abriu a chave, abriu a porta do seu reino e nos colocou para dentro, e como resultado restará perseguição, sofrimento, angústia. Lá atrás, desde o início, foi assim. A perseguição foi tão grande contra os nossos irmãos que houve um momento que houve uma dispersão. Cada um teve que ir para um lado. Lá em Atos capítulo 7 e 8 fala sobre isso. A igreja foi se espalhando. Claro que isso contribuiu para a evangelização, mas o que ocorreu ali foi uma perseguição. Contudo, eles permaneceram fiéis. Nero, um dos piores homens que já passou por essa terra, o que este homem fez contra crentes verdadeiros? Quantos irmãos foram comidos por leões naquelas, agora fugiu o nome daquele negócio de Roma, mas foram lançados ali e foram comidos por leões? Quantos foram queimados vivos? Quantos passavam-se resina, né, um tipo de piche em todo o seu corpo, e depois lançava-se as chamas, iluminavam ali os jardins de Nero? Alguns crentes, segundo a história, eles eram enrolados em peles de animais mortos para que cães e caças viessem e mordessem eles, uma morte também lenta
terríveis, partes do corpo sendo cortadas uma a uma, coisas terríveis, coisas terríveis. Quando Roma começou a dominar todo o mundo, foi-se estabelecido um culto a Roma primeiramente, ao sistema romano, havia se tornado como um deus e as pessoas passavam a adorar. Depois disso, esse sistema passou a ser adorado os imperadores, e agora os imperadores, eles passavam a se chamar Senhor e Deus. E o domínio de Roma consistiu na obrigação de adorar o imperador como sendo um deus, uma vez por ano. Eram obrigados a todos os cidadãos oferecerem incensos ao Deus imperador no templo de Roma. E deveria se declarar: César é o Senhor. Mas os crentes não aceitavam isso. Por isso sofriam no seu corpo. Por isso eram perseguidos. John MacArthur fala sobre isso na sua exposição do Novo Testamento, que cada pessoa que acendesse o incenso receberia um certificado, né? Esse aqui está apto, vamos assim dizer. Os crentes nunca receberam isso e sempre foram perseguidos. Isso faz parte da igreja, não somente dos crentes bíblicos, mas daqueles que vieram após ele. Inquisição romana, intolerância dos católicos que dominaram após o terceiro século. Nós estudamos aqui sobre a história da igreja no período da Reforma. Homens como John Hus, Jerônimo Savonarola, heróis da fé, foram queimados vivos. John Wycliffe teve de fugir, Lutero teve de ficar trancado até a sua morte. William Tyndale foi esquartejado. Alguns calvinistas franceses, chamava-se esse grupo de huguenotes, eles foram perseguidos e assassinados na França de forma terrível. Houve um dia aqui, eu quero passar bem esse relato. O dia 24 de agosto de 1572, cerca de 70 mil crentes desses franceses foram esmagados e mortos. 70 mil num único dia, por pregarem a Cristo, por viverem para o seu Senhor. A história é marcada por isso. No ano de 1553, uma mulher chamada Maria Tudor, ela matou tantos cristãos que ela recebeu o título de Maria a Sanguinária. E sempre foi assim, irmãos. Século passado, 1945, conta-se a história de um homem chamado Richard Wurmbrand. Está relatado no livro Torturado por Amor a Cristo. Esse homem ficou 14 anos preso pelo sistema, pelo comunismo, sendo torturado dia após dia. Dos 14 anos que ele ficou preso neste período, 2 anos ele ficou numa cela conhecida como a Cela da Morte. A cela tinha este nome porque ninguém havia saído vivo de lá. E ele ficou por 2 anos ali. E Deus o sustentou por sua graça e misericórdia, porque havia um propósito e ele saiu vivo daquele lugar. Mas não foi isento. Não foi isento. Coreia do Norte hoje é um dos sistemas mais terríveis do mundo. A China também. Outros países comunistas e também islâmicos, com os radicais extremistas que perseguem e matam crentes continuamente. Isso é uma marca. Diante de todas essas coisas, eu já estou caminhando para o fim, diante de todas essas coisas, qual deve ser o nosso posicionamento? Qual é a nossa resposta? É simples. A nossa resposta é responder com alegria. Por 2 vezes, o Senhor Jesus Cristo fala que bem-aventurados são os perseguidos. 2 vezes ele cita aí.
A nossa resposta diante de um quadro tenebroso como esse, de um quadro terrível, é se alegrar. Não devemos buscar a vingança, não devemos ficar de mau humor, cabisbaixo. Também não devemos ficar nos fazendo de coitadinho. Porque isso está acontecendo comigo? Não, irmãos, nós devemos nos alegrar. Exultar, aí no texto, nos traz a ideia de saltar, pular, gritar de alegria. É assim que os discípulos ficavam quando saíam de uma perseguição. Um dos relatos lá em Atos capítulo 5, verso 41, diz que eles ficaram alegres por serem dignos de serem perseguidos por causa de Cristo. Saíram de lá pulando porque alguém o maltratou por causa de Cristo. Saíram de lá sorrindo mesmo tendo passado uma noite numa prisão, sendo açoitado. Não, nós estamos alegres. Hoje em dia, qualquer coisinha é motivo de se entristecer. Não aconteceu o que eu quero, então eu estou triste. Deus não me ama mais. Eu estou passando por adversidade, então, sabe? A nossa resposta é alegria. Obrigado, Deus. Está difícil hoje, mas eu sei, Deus, que o Senhor tem uma eternidade para mim, então obrigado, meu Deus. Aleluia, Deus. Meu Deus, eu não consegui o emprego que eu queria, eu não almejei, eu queria isso, mas Deus, obrigado, porque eu tenho uma eternidade. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, meu negócio hoje não foi tão próspero assim, mas meu Deus, obrigado. Obrigado. Eu tenho um relacionamento com Cristo hoje, então obrigado, meu Deus. Faça uma reflexão, meu querido. Eu faço a minha, não falo isso para vocês não, eu falo para mim primeiramente, e eu estou meditando muito. Se a minha vida cristã, se a sua vida cristã se resume em murmúrios, reclamações por coisas simples, coisas banais muitas vezes, que dirá, irmão, se você for açoitado, o que você vai fazer? Você nunca mais vai querer saber de Cristo. Que ideia é essa de servir a Cristo? Nunca mais. Mas o crente, salvo pela graça, ele se alegra, ele bendiz o Senhor. E não é aquele glória a Deus falso, sabe aquele glória a Deus que você dá para não falar uma outra palavra feia? O aleluia sem sentido. Não é esse tipo de situação. Ai Jesus, para não falar outra palavra. Não é isso não, é alegria de verdade, é alegria plena. É uma alegria que só Deus pode nos oferecer. E mais, irmãos, nós devemos nos alegrar porque a recompensa aí do texto é o reino dos céus. Duas recompensas: felicidade que todos os textos, as qualidades nos traz, e o reino dos céus. Felicidade verdadeira não é circunstancial. A felicidade do bem-aventurado não está nas coisas que acontecem ou deixam de acontecer, se deu certo, se não deu certo. Ele está alegre, porque ele é um bem-aventurado. Ele é um bem-aventurado. Paulo nos ensina isso. Sua carta aos Filipenses, capítulo 4, ele fala: olha, eu estou satisfeito, estou alegre, tenho Cristo. Então eu estou alegre quando Cristo me dá tudo, e eu estou alegre quando Cristo não me dá nada. Eu estou satisfeito. Por último, o reino dos céus. Cristo conclui aí a exposição das bem-aventuranças com a mesma recompensa que ele iniciou o seu sermão. Os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
e os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. Nós podemos perder tudo, irmãos. Tudo. Você pode perder a sua casa hoje, você pode, não estou lançando praga não, em nome de Jesus. Nós podemos perder tudo, mas Cristo nos deu um reino inabalável, um reino eterno, um reino glorioso, um reino que será para sempre. Romanos 8,18, Paulo fala assim: olha, os sofrimentos desta época, deste tempo presente, não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Pode ser que em algum momento nós seremos lançados em prisão, torturados e mortos. Mas há uma herança, irmãos, que nenhum inferno pode nos tirar. Há uma promessa de que Satanás não pode roubar de você, que é a ressurreição e a entrada no reino dos céus. Chegará um dia em que Cristo vai olhar para os seus e vai dizer: venham benditos do meu Pai, tomem posse do reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25. A recompensa final do bem-aventurado, do justo aqui, não está no mundo, está nos céus, irmãos. É por isso que nós não vivemos segundo os padrões do mundo. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, realmente não sabemos como será o futuro, se não vai fechar, se vai abrir, se vai ter outro vírus, nós não sabemos, mas a nossa recompensa não está aqui, a recompensa está no Senhor, no céu. Paulo, final da sua vida, 2 Timóteo, capítulo 4, 6 e 8, ele fala: olha, chegou a minha hora, estou utilizando as minhas palavras, chegou o meu tempo, a minha partida, mas agora, é agora que eu vou viver, está-me reservada uma coroa de justiça. Hebreus 11, 10 fala que nós, os crentes, almejam uma pátria celestial. Vou ler um texto aqui retirado de um livro também, o livro dos Mártires, sobre um cristão do século V. Seu nome era Crisóstomo, e diz assim, já estou caminhando para o fim. Um grande cristão do século V foi preso, chamado diante do imperador Arcádio por pregar a palavra. Este ameaçou bani-lo. Crisóstomo disse: majestade, não pode me banir, pois o mundo é a casa do meu pai. Então terei de matá-lo. Crisóstomo respondeu: não podes, pois minha vida está guardada em Cristo. Arcádio ameaçou: seus bens serão confiscados. Crisóstomo respondeu: majestade, isso será impossível, meus tesouros estão nos céus. Eu te afastarei dos homens e não terás mais amigos. Ele respondeu: isso não podes fazer, porque tenho um amigo nos céus que disse: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é o posicionamento do bem-aventurado. É assim que ele se posiciona. Cristo é a sua herança. O reino que Cristo preparou para ele é a sua herança. Quando ocorrer isso, meu irmão, quando você estiver sendo perseguido por alguma dessas formas que falamos, você nunca estará sozinho. Cristo estará com você. Antes de nós, diz o texto aí, Cristo, para nos mostrar que realmente isso é bíblico, ele fala: olha, antes de vocês, os profetas foram perseguidos também, foram mortos também. E no Lucas capítulo 6, 26, Cristo fala assim: ó, ai de vós, quando todos vos louvarem. Fazendo uma referência. Enfim, irmãos, sofrer por amor a Cristo é uma graça, é uma dádiva, é um privilégio, é uma honra.
sobre isso em Hebreus capítulo 11, versos 35 ao 38, diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. É por isso que é uma graça, uma honra, sofrer por Cristo. Os que sofrem por Cristo, por sua justiça, estão no mesmo rol que estes homens e mulheres que estão. Uma das coisas que me trouxe um pouco de medo, falando sobre escatologia, no início, falando sobre o futuro, eu temi um pouquinho. Pensei nos meus filhos, não sei como será, não sabemos como que o anticristo vai agir. Isso trouxe um pouco de temor. Mas conforme nós vamos vendo a graça, a misericórdia, o poder de Deus, a sustentação de Cristo, confesso que eu tenho orado para Deus me capacitar para isso, me permitir passar por este momento, porque isso é uma graça. Isso é uma graça. Isso é uma graça. A última perseguição que resta para esse mundo vai resultar na vitória final contra Satanás, o mundo e a morte. Venceremos de uma vez por todas. É por isso que nós nos alegramos, não devemos temer, porque nós somos, na verdade, a Bíblia fala, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é ser mais que vencedor, irmãos. Não ser dominado pelo mundo, não ser influenciado pelo mundo, não ser influenciado pelo diabo, não ser influenciado por ninguém, mas ser influenciado por Cristo, por teu Espírito, por tua graça. Isso é ser mais que vencedor. Mais um mártir para nós finalizarmos. Dietrich Bonhoeffer foi executado numa concentração nazista no ano de 1945. Ele disse assim: olha, o sofrimento é uma das características dos seguidores de Cristo. Sofrer por Cristo é mais honroso do que ter um reino sobre a terra. É melhor do que qualquer outra coisa. Paulo fala em 2 Coríntios 4,17 que esse sofrimento, essa perseguição, essa luta é leve e momentânea. E nós vimos a descrição do sofrimento de Paulo: 5 vezes açoitado, naufrágio, fome, sede, prisões, açoites. Este foi o sofrimento que Paulo disse ser leve e momentâneo. Nós não passamos por isso, irmãos. Não tem sentido nós reclamarmos da nossa vida. Não tem nexo. Não tem. Maldizer as coisas, maldizer dentro do lar, não tem. Maldizer do serviço, não tem nexo. Não tem. Seja grato, Senhor. Seja um bem-aventurado. O resultado de servir a Cristo num mundo caído como este que nós vivemos é uma perseguição. Contudo, essa perseguição resultará numa recompensa que ninguém pode te dar, ninguém pode tirar. É apenas Cristo. Cristo. Cristo Jesus. Vamos nos pôr em pé.